Meus caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Eu queria hoje refletir com vocês o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 11, mas eu gostaria de me deter no versículo 24, quando Jesus afirma: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e se estabelecem ali. Palavra do Senhor, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, já aconteceu a você imaginar que certas coisas que fazem conosco são pessoas que estão possuídas de espíritos maus? Já lhe ocorreu parar para pensar que não é só um problema personal, de caráter, de temperamento, de mania, não é? De repente uma pessoa tem mania de fofoca, tem mania de causar confusão nos ambientes, tem mania de estragar momentos. Já lhe aconteceu pensar que essa pessoa está sob o efeito de um espírito mau? A gente às vezes não para pensar nisso, ou não acredita, ou não dá valor, acha que é superstição, mas estamos Jesus aqui falando, né? Palavra de Deus para nós. Que espíritos são esses? São espíritos do mal. São espíritos de confusão, de contradição, de ira, de revolta, de inveja, né? Então, às vezes, a gente pensa que é só o temperamento da pessoa que é difícil, só o jeitão da pessoa que estraga as coisas. De repente, o grupo todo se reuniu para ir para uma pizzaria e estava tudo muito bem, e uma única pessoa estragou tudo e todo mundo deu a sua parte, saiu para casa e não quer mais se encontrar. De repente, o grupo de familiares vão para a serra descansar, mas uma pessoa estraga o fim de semana. Às vezes na comunidade, às vezes no grupo em si. Você já parou para pensar que esta pessoa pode estar sendo habitada por espíritos malignos e por isso fazem isso? Porque foi Jesus que diz, ele volta e encontra a casa arrumada, ou seja, a pessoa estava de bem, a pessoa tinha sido liberta, a pessoa estava numa nova fase de vida, mas havia aberturas, deixou aberturas. E então ele vem e ainda traz mais 7 piores do que ele. Isto é muito grave, isto é sério, isto é real, e isto verdadeiramente deve ser levado em consideração. Nós não estamos falando aqui de ritualismo religioso, nós estamos falando de uma palavra dita pela própria boca santíssima de Jesus, que o espírito mau, quando sai de uma pessoa, fica vagando. Não encontrando, volta para o seu lugar de origem. Quantas vezes pessoas falaram mal de você sob o efeito e por ordem do maligno? Quanta gente difamou você porque o inimigo estava dentro delas e vomitou? Quanta gente quer derrubar você e se utiliza de pessoas que têm um coração aberto a essas coisas? De repente, comunidades acabam porque o inimigo quis entrar em corações que lhe eram dóceis e acabaram a comunidade. E vão dar contas a Deus por isso, claro, porque era um lugar onde pessoas eram evangelizadas, curadas, salvas. E darão contas ao Senhor porque ali o Espírito Santo estava agindo. Mas pessoas possuidoras de uma atração maligna, satânica, deixaram o inimigo entrar em suas mentes, se alojar, criar espaços, sugerir ideias, formatar destruições, e aquele grupo ou comunidade acabou por puro espírito de inveja, fofoca, zombaria, perseguição.
porque a pessoa não se sentia competente de pregar igual, não se sentia competente de louvar igual, não se sentia competente para coordenar igual. Então Satanás disse: ó, vai lá e cria uma fofoca, porque não tem coisa mais destruidora numa comunidade do que a fofoca. O Papa não tem número que conte as vezes que ele fala no seu pontificado sobre o malefício da fofoca, da quebra da honra e moral do próximo. Então eu pergunto a você, você já pensou que muita coisa que fizeram com você, ou com a sua família, ou com o seu grupo, foram pessoas não só mal intencionadas, porque isso já é um problema de caráter, mas possuídas por um espírito maligno, por uma entidade maligna? E a gente foi vítima por quê também? Porque às vezes o maligno faz coisas estratégicas, são golpes certeiros. Ah, mas você não estava rezando bastante. Talvez. Mas Satanás, não nos esqueçamos, é o pai da mentira. Ele veio matar, roubar e destruir. São as 3 funções de Satanás no mundo. Eu falo do demônio como uma força, como uma ideia, como um espírito, como uma realidade negativa que vai, faz e acontece. E aí a pergunta que não quer calar: onde estava Deus que permitiu? São mistérios para os quais nesta vida talvez nunca teremos resposta. Mas tem uma coisa que nós podemos observar: as pessoas que fizeram isso com você e comigo pagando diante de Deus. A retribuição divina chegando, a justiça divina batendo martelo. Porque o que medires, com a mesma medida que medirdes, serás medido. Então, para nós isso é verdade fundamental bíblica. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Acabou seu grupo, acabou sua comunidade, mas não vai ficar assim não. Tinham almas que estavam sendo salvas ali, tinham almas que estavam deixando as drogas ali, tinham almas sendo curadas da depressão ali, tinham casais se reconciliando ali, tinha gente encontrando a vocação ali, tinham pessoas voltando para a igreja católica ali, tinham pessoas conhecendo pela primeira vez a palavra de Deus ali. E aí nós passaríamos a tarde falando dos benefícios de um grupo ou comunidade que foi destruído por espíritos do mal em forma de pessoas. Essas pessoas responderão, e muito, 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 muito alto o preço. Já estão respondendo e vão continuar em si, na família, dos filhos, porque é a lei de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que muita coisa que disseram de você, que fizeram contra você, foram espíritos malignos, habitando em corpos, em mentes, em línguas, em corações? Não, não é só fulana que é fofoqueira, não. Ela tem o espírito da fofoca. Não é só fulano que estraga o ambiente, não. Ela tem um espírito mau, que quebra a unidade e a paz. Não é só o fulano que é o problema da empresa. Não, ele tem um espírito que rege a personalidade, que comanda os comportamentos, que sugere atitudes, que provoca. E precisamos orar muito, rezar muito para que o Senhor nos livre. Ter uma devoção sincera ao nosso anjo da guarda, uma devoção sincera, sem fanatismo, a São Miguel Arcanjo. Precisamos nos autoproteger nesse aspecto, evitando o contato com essas pessoas, evitando estar próxima, porque elas irradiam uma cadeia de maldade tão grande que vai destruir você e o que você está fazendo. Não é superstição. Outro dia uma moça me dizia: a minha Bíblia é aberta no Salmo 90 na minha loja. Não, isso é superstição, minha filha. Não é o Salmo 90 que lhe protege, é o poder de Deus nas palavras do Salmo 90. A pessoa tem a Bíblia aberta no Salmo 90, mas não lê o Salmo 90, não reza o Salmo 90, não põe em evidência as palavras do Salmo 90. Você vê que quando nós rezamos a Ave Maria, na parte que chega: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Mas primeiro vem a palavra agora. Mãe, age agora. Mãe, faz valer tua intercessão agora. A gente não presta atenção, mas a palavra da oração diz agora. Vem Maria, agora. Você pensava que o que fizeram com você eram apenas coisas carnais, de gente ruim mesmo, porque o mundo está cheio, né? Mas eram pessoas possuídas por espírito do mal e que no passado já destruíram outras pessoas. Então é quase que um comportamento da própria pessoa destruir alguém. E elas vão continuar fazendo isso, viu? Elas não se convertem, não. Elas são usadas por Satanás até o fim de suas vidas. Destruiu aqui, mexeu aqui, mas tem outras coisas ali na frente que elas vão fazer. Não acredite fácil na conversão dessas pessoas. Elas são instrumentos de Lúcifer. 24 horas a serviço de Satanás. Então, quando a gente ora Jesus falar aqui em Lucas 11, 24, que o espírito vaga e volta, encontra a casa arrumada e ainda atrás mais 7 espíritos pior do que ele, é para dizer a você que muita coisa que fizeram com você é de caráter, é de cunho espiritual. E é preciso entender isso para se livrar das próximas, porque essas pessoas que praticaram isso com você e contra mim, elas vão continuar destruindo vidas. Não há arrependimento. Elas nunca vão ao confessor dizer, eu destruí uma obra de Deus. Elas acham que fizeram a coisa certa. Elas batem com a mão nas outras e fizemos a coisa certa. Mas destruíram uma obra de Deus, uma comunidade, uma pastoral, um projeto. E darão contas a Deus Todo-Poderoso e já estão dando conta. E como eu acabei de dizer, muitas vezes vai pagar ele, ela, a família, até a 3ª geração de seus pais. Porque mexeram no que era divino, porque mexeram no que era de Deus, porque não contemplaram o todo da obra de Deus, porque tiveram inveja do fundador e da fundadora, do pregador, da pregadora, do coordenador, da coordenadora, do ministro, da ministra, do catequista, da catequista, do ministro da palavra, da ministra da palavra, do diácono, da religiosa, do religioso, da superiora, do superior, não sei. Mas o evangelho de hoje vem nos dizer que existem pessoas possuídas por entidades malignas. E em conjunto, veja, voltem atrás consigo, mais 7 demônios piores do que ele. Isso aqui não é para assombrar você, é para acordar. Aqui não é para causar pânico, é para estimular a virtude do combate. É claro que Deus nunca deixará você no fracasso. Derrubam você aqui, Deus lhe levanta 2, 3 vezes mais alto acolá. Mas essas pessoas vão estar sempre em todos os lugares e é preciso pedir a Deus proteção e paz. Dentro da empresa, na igreja, no pastoral, no grupo, no hospital onde você trabalha, no prédio onde você trabalha, na agremiação que você faz parte, terão pessoas induzidas por espíritos malignos. E não se trata de julgar o próximo, é palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser tão ingênuos ao ponto de achar que é só um problema de caráter, de personalidade. Nós não podemos ser tão ingênuos, apequenados, ao ponto de acharmos que determinada atitude do outro comigo foi apenas porque não gostava de mim. Não, ela foi instrumento de Lúcifer, foi instrumento de Satanás e continua sendo. Satanás lhe habita e há um mundo de demônios dentro daquela pessoa. Mas fulano comunga, sim, comunga sacrilegamente. Mas fulano reza o texto sacrilegamente. Mas fulano vai adorar o Santíssimo sacrilegamente. Mas fulano acompanha procissões sacrilegamente. Vai ao confessionário, mentir para o sacerdote. Só conta os pecados veniais e os que quer, os mortais, os de culpa deliberada, de matéria grave, esconde do sacerdote. E Santa Teresa diz que esta confissão é inválida.
queria ver essa pessoa chegar e dizer: padre, eu destruí uma comunidade com a minha fofoca. Eu criei uma fofoca para destruir uma pastoral. Padre, eu acabei com a vida religiosa de uma pessoa consagrada. Eu estou aqui no confessionário para dizer ao Senhor que eu manchei a reputação de um sacerdote, que eu manchei a reputação de uma religiosa. Padre, eu estou aqui para dizer que eu e outras pessoas nos unimos para derrubar fulano. E hoje nós estamos arrependidos. E hoje nós queremos reconciliação. E hoje nós queremos o perdão de Deus. O sacerdote, em nome de Cristo, tem o poder de perdoar, mas se a pessoa estiver verdadeiramente arrependida e com propósito de mudança e com propósito de reparar o que foi feito, uma das coisas mais bonitas da confissão é essa. Se você tem sinceridade de propósito, o que você fez está perdoado. Porque o sacerdote tem esse ministério. Lhe foi dado, e somente a ele, o poder de reestruturar o que você derrubou. Você pode ter feito o pior pecado do mundo, mas a partir da confissão com o sacerdote, se houve arrependimento: meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu me deixei levar. Meu Deus, eu ouvi fofocas. Senhor, eu deixei que a emoção falasse mais alto, que a inveja dominasse, que o capricho falasse mais alto que a virtude. Então você vai ao padre e você é perdoado com o propósito de voltar lá atrás e refazer o que você destruiu, de procurar a pessoa e pedir perdão, mesmo que a pessoa não lhe perdoe, já não é mais problema seu. Procurar a pessoa e reconhecer que naquela situação ela pecou. Gente, quantos padres difamados, quantas religiosas difamadas, quantas pessoas consagradas difamadas por anos, por causa de alguém possuído por um espírito maligno, que se deixou levar livremente, facilitou em excesso que Satanás lhe conduzisse, lhe instruísse, né? Vocês sabem que eu falo muito aqui nessa questão do fanatismo. Isso é muito perigoso, acaba atraindo o que nós tememos. Mas a visão esclarecida do poder do mal, isso a igreja diz. Satanás é um espírito. Então Satanás é um espírito, e é um espírito do mal, é o contrário do bem, é inimigo de Deus. Eu sou contra essa fanatização de ver demônio em tudo, Satanás em todas as coisas, e São Miguel está numa grande batalha agora. Não, isso aí a igreja não gosta, né? Não é a orientação da Santa Igreja, não. É a atitude de alguém que muito fanática, e ela precisa desse fanatismo para continuar servindo a Deus. Se esconde atrás do fanatismo para continuar servindo a Deus, senão cai na gandaia. Então, quanto mais fanatismo, mais perseverança. Não. O fanatismo vai levar a praticar coisas horrorosas. Uma fé esclarecida, bem ponderada, equilibrada, disciplinada, bem firmada, isso sim faz você crescer na virtude. Mas um fanatismo que o demônio está aqui, que Satanás está aqui, acaba que ele está mesmo, e como diz o outro, vai lhe pegar. O bicho vai lhe pegar. Porque você pensa mais nele do que em Deus, você fala mais nele do que em Jesus Cristo, você o exalta mais do que a Cristo, você faz propaganda dele mais do que do poder da Trindade, você é a pessoa que mais estimula as pessoas a pensar em Satanás. Então você é secretário dele, divulgador, não é? Tenha cuidado com isso. Nós devemos proclamar a grandeza de Deus, o senhorio de Jesus, a vitória de sua morte na cruz. Por que não há um cerco da ressurreição? Por que não há um congresso da ressurreição? Por que não há uma corrente de oração da ressurreição de Cristo? É sempre para livrar do demônio, é sempre para tirar o demônio do caminho. Isso acaba gerando fanatismo. E tem pessoas que são doentes, esquizofrênicas, então essas pessoas adoram esse tipo de coisa, né? Se sentem atraídas para isso, por isso que lotam essas entidades aí que trabalham com isso. Mas que o mal existe e está agindo. E nós precisamos nos resguardar, nos colocar numa atitude de quem busca a libertação de tais coisas. Então hoje eu pediria a você para nós refletirmos sobre isso. Nem tudo que fazem conosco é apenas humano.
tem coisa sobrenatural. Tem uma oração que nós rezamos na nossa comunidade, eu vou rezar aqui, se você quiser você grava para você, você escreve para você, tá bom? Assim que termina nossas reuniões, a bênção final do grupo, enfim, que o povo vai para casa, nós rezamos assim: Senhor, livrai-me dos meus inimigos, visíveis e invisíveis, conhecidos e desconhecidos, próximos e distantes, carnais e espirituais. Vou rezar de novo. Senhor, livra-me dos meus inimigos visíveis e invisíveis, conhecidos e desconhecidos, próximos e distantes, carnais e espirituais. Essa oração foi revelada por Jesus em nossa comunidade. E é uma oração que pede justamente o poder de Deus para nos cercar, para circular a nossa vida. Então repasse essa oração, copie no seu caderno, na sua agenda, na sua caderneta de anotações e reze. Deus abençoe, irmão Emanuel Maria, da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia.